Hebreus capítulo 11, verso 31. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, escolhendo ou acolhendo em paz os espias. Eu creio que é um tempo de acolhermos também, certo? E quem é que vamos acolher? Receber dentro de casa. Dentro de casa você sabe que recebe muitas coisas. Tem o bem e tem o mal também dentro de casa. Tem através do rádio, do telefone, da televisão, da internet. Temos o bem e temos o mal. Como nós vamos acolher, receber? Temos condições disto, temos condições de acolher a palavra, temos condições de acolher os espias. Mas para quem entende um pouquinho da Bíblia e sabe pelo menos da história da Bíblia e de Raabe, vai ver que ela era uma prostituta, como nós lemos aqui. Ela era uma prostituta e ela acolheu os espias. Até para ser um espia de Deus, de Josué, não era fácil, tinha que ter discernimento. Porque para eles poderem entrar dentro de casa, ser acolhido por aquela mulher, eles foram exatamente no lugar onde havia casas de prostituição. E foi uma prostituta, não foi um sacerdote, não foi um pastor, foi uma prostituta que acolheu aqueles espias, recebendo-os em casa e até para poder deixá-los ir embora, foi ela quem fez, ela quem preparou o meio para eles poderem sair. Mas ela recebeu o sinal, o cordão de escarlata, que era a proteção para sua família, que ela tinha colocado seus pais ali dentro. É outra coisa, a gente pensa nestes espias, entrar na casa de uma prostituta, se alguém visse, podia falar mal deles. Mas eles não estavam preocupados com isso. Deus estava acolhendo eles através de uma mulher de má fama. Se você preocupar muito com a mensagem que Deus envia no dia, você não vai querer acolher esta mensagem. Os moralistas, aqueles que há muito tempo servem a Deus, diz que pregam a palavra, obedecem a Deus. Como eles vão acolher uma mensagem desta? Tem espias hoje para ser acolhido, para poder entrar no seu lar. Não é qualquer coisa, qualquer pregação, é qualquer arrepio que você permite estar no seu lar, qualquer hino que não tem nada a ver com a revelação. Não, você tem que aprender a acolher, como Raabe fez. E nós mesmos somos agradecidos a Deus quando nós vemos o tipo de pessoa que nos acolhe. Você já viu o tipo de pessoa que crê nessa mensagem? Você não tem um santarrão. O santarrão fica de fora. Até na mensagem de Jesus. O que você tinha na mensagem de Jesus? Quais os convertidos que acolheram aquela mensagem, que receberam, prontificaram a aceitar aquela mensagem? Eram prostitutas, ladrões, roubadores de impostos. Contudo, era a mensagem do dia.
Mas Deus tem sempre aqueles que pode acolher, seus espias, seus pregadores, aqueles que traz a mensagem do dia. Eu estava pensando que, como o irmão Brana, com toda a lei que ele pregou, com toda a exigência que o irmão Brana pregou, e que nós sempre olhamos por isto, a lei que ele colocou em tudo, na televisão, e hoje você pensa bem, se o William Branham estivesse aqui, se ele não estava pregando também pela internet. Estava. Naquele tempo que ele disse que dava um tiro na televisão, as pregações dele ainda saíam pela televisão. Agora você pensa bem, hoje. Mas foi o tempo que o irmão Branham estava trazendo uma mensagem como Moisés. Diz o irmão Branham que Moisés representa as eras da igreja. E ali estava o irmão Branham com toda a lei aplicando para que nós mesmos pudéssemos saber o que aceitar e o que rejeitar. É para isso que foi a lei de Moisés, certo? Para você saber, não matarás, não adulterarás, não cobiçarás, e assim por diante. A mensagem do irmão Branham também veio assim. Mas se você notar, a noiva que o irmão Branham pregou, que ele diz que Raabe representa a noiva do último dia. Se Raabe representa a noiva, você pode ver que a Raabe não sairia da América. Ela não sairia daquele ministério do próprio profeta, ali com toda a exigência, como Moisés com toda a exigência. Mas a Raabe veio do outro lado, do ministério de Josué. É difícil para as pessoas entender, e nós mesmos para ver os tipos, os antitipos, os acontecimentos, é difícil, porque era muito simples. Todo mundo falaria bem de Moisés. Moisés fez tanta coisa. E como falar de Josué? Mas Moisés trouxe até o batismo para nós. Você sabe que o Mar Vermelho, a travessia do Mar Vermelho, é o batismo, é você ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso quem trouxe foi nosso profeta, William Branham. Eu sei que ele representou os dois homens. O irmão Branham teve um ministério que era sempre duplo, triplo. Ele teve esse ministério. Então ele teve esta representação. Mas as coisas tinham que acontecer como aconteceu com Moisés, depois da morte de Moisés. Depois da morte do irmão Branham, é que as coisas teriam que acontecer. Teria o Josué com Moisés, teria, mas ele não podia fazer nada até que chegasse a hora do seu ministério. E aí que ele estava sozinho e ele sabia do que Moisés tinha ensinado. Ele aprendeu com Moisés. É provável que tudo aquilo que Josué estava fazendo, ele lembrava de Moisés, como nós. Tudo que nós pregamos aqui, nós lembramos do irmão Branham. Não tem nada nosso, é lá do irmão Branham, só que nós temos que atravessar também alguma coisa. O irmão Branham teve que atravessar o mar para trazer para nós o batismo em nome de Jesus Cristo, que não existia desde o ano 300 depois de Cristo. O irmão Branham teve que trazer o verdadeiro, porque quando o irmão Branham veio, existia o batismo em nome de Jesus. E o irmão Branham disse que estava errado, porque não pode se batizar só em nome de Jesus, porque você não tem o Pai ali, tem que ser em nome do Senhor Jesus Cristo, porque o Pai é Senhor. Você tem que ter até a forma de batismo correta, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, isto, para nós, é uma tremenda vitória de saber que nós estamos lendo os livros de William Branham. Era para Josué seguir os ensinamentos de Moisés. Está na Bíblia. Se você fizer o que Moisés fez, então eu serei contigo.
É assim, se nós fizermos o que Brana fez, Deus é conosco como espias, como o ministério do dia final. Deus é conosco, mas nós temos que observar a mensagem do irmão Brana. As pessoas não observam a mensagem dele, nem o que o irmão Brana disse. O irmão Brana disse que a primeira e segunda etapa não era seu ministério. Diz que não é, cura divina não era o ministério dele. Ele fez o ministério de cura divina para chamar a atenção para a terceira puxada. E quando chegou a terceira puxada, eles não receberam. Mas a mensagem está aqui. E nós temos que entender que esta Raabe, ela não poderia sair da América do Norte. A Raabe foi uma prostituta. É uma que estava longe da graça. Mas sabe de uma coisa? Perto do muro. Se as pessoas percebessem aquilo, que as mulheres de má fama ficavam perto do muro. Era ali o lugar delas. Então foi fácil para os mensageiros chegar e encontrar, porque ali estavam as mulheres que eram da vida pervertida. E achar a casa é Deus quem dirige. Certo? É Deus quem dirige. Nisso eu quero te ajudar. Você que aceita essa terceira puxada, você não é diferente da Raabe. Você pode não ser uma prostituta, pode não ser um ladrão, mas o irmão Brana diz, de toda forma nós roubamos de Deus. Roubamos o tempo de Deus. E quantas vezes se rouba a palavra de Deus do dia e lança fora? Quantas pessoas estão fazendo isso? Mas você, meu irmão, minha irmã, está recebendo a palavra. Talvez você é de má fama. Eu tenho encontrado pessoas e tenho falado com pessoas mesmo através da internet. A gente fala com pessoas que elas dizem, não sou digna. Eu não sou digno de estar entre vocês. E eu tenho que animá-las, que eu também não sou. Eu também não sou e estou. Então eu quero que você entenda que nós somos como Raabe. Não vem dar uma de santinho aqui não. Se você não for como Raabe, quer dizer, eleita, mesmo numa vida errada, mesmo pensando errado, falando errado, agindo errado, mas se você tiver uma eleição, quando os espias chegarem, você aceita os espias. Assim como Raabe aceitou, você também aceita e acolhe, acolhendo os espias. Que mensagem que nós devemos dar graças a Deus. Alguém vai dizer, não, mas a noiva verdadeira é a americana. E não é americana, vocês deveriam saber, pelo que o profeta mesmo mostrou, quando apareceu a senhorita América, ela estava quase nua. Não era noiva, filho. Não era noiva, mas Deus diz para ele, ela passará outra vez. E não quer dizer que somos nós alguma coisa. Já estou dizendo que o nosso tipo é uma mulher lá atrás que foi prostituta. Raabe foi uma prostituta, mas ela acolheu os espias. Você pode ser uma pessoa ruim. Uma pessoa ruim que eu digo, você sente mal. Não que você seja aquela pessoa ruim para os outros. Não. Você é uma pessoa ruim para si mesmo. Para dizer, não posso ser salvo, Deus não pode nem me perdoar, Deus não pode nem me salvar, eu estou longe da graça dele, porque o que eu faço, Deus não pode me querer. Então eu estou te dizendo que você crê na palavra de Deus, acolhe a mensagem do dia, acolhe os espias nesse tempo final, acolhe essas pregações, acolhe esses ensinamentos. Eu sei que você vem de uma vida ruim, mas você reconhece. Eu tenho gente aí de vida boa e que por achar que é a tal, que é o tal, nem se humilhar, se humilham. Olha quantas pessoas você conversa que elas não têm coragem de falar, perdoa minha irmã, perdoe-me irmão. É difícil você encontrar, porque as pessoas estão crendo em si mesmas, as pessoas creem que elas são alguma coisa, e eu tenho aqui que pregar para vocês que nós não somos nada. Não somos nada que vivendo até correndo de um vírus. O que o homem vale? Não vale nada.
Se você der uma tosse hoje perto das pessoas, ela sai correndo. Tão infantil. Mas o porquê? Porque estão num tempo de contaminação. Você não percebe que nós vivemos sempre em tempo de contaminação? Contaminação de pregações. E se você, numa hora como esta, na simplicidade, fala esta verdade, da onde você veio, como o irmão Brana pregar aquilo, Raabe, um tipo do verdadeiro crente. Como é que pode? Raabe, tipo do verdadeiro crente. E aqui, São Paulo colocou a Raabe neste capítulo tão tremendo que nós temos conhecido os grandes heróis da fé. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos. Você tem que saber, se você te considerar como a Raabe e aceitar os espias como a Raabe aceitou, você não vai perecer com os incrédulos na grande tribulação. Não vai perecer. Acolhendo em paz os espias. Mas você tem capacidade de acolher uma pregação, de receber uma pregação na sua casa, no seu lar, e dizer, eu aceito essa pregação, eu creio nela, eu dou minha vida por ela. Você quer ver mais ainda? Nós temos 2 versículos que é importante. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. A fé derrubando os muros que te prendem. A fé está derrubando. É só você passar através da fé 7 vezes. Parece que a pessoa vai querer contar daqui para frente, né? Mas é 7 selos, 7 trovões. E aquilo faz com que os muros de Jericó, os muros da cidade amaldiçoada, caiam. Mas o importante, quando os muros caem, a mulher morava na beira do muro. Mas ela não foi atingida, ela foi livre por Deus. É isso que é importante, porque ela acolheu os espias de Josué. Os espias do Josué são os espias da revelação, não da lei, mas da revelação da graça, para trazer a você uma mensagem que você nunca teve. E também aqueles que creram em você, como Raabe, a família creu nela, ela acolheu os pais, diz o profeta, a família dentro do lar. Esta é a hora de uma mensagem que Deus tem na terra, que você tem que ter capacidade de acolher esta mensagem, como você está recebendo ela agora de bom grado no seu lar. Você pode ser esta Raabe, mas salva. Todos que estavam dentro da casa de Raabe foram salvos. A hora que Josué chegou, a primeira coisa que Josué fez foi isto: aquela casa tem um sinal, aquela casa tem um sinal de segurança. Vocês agora foram lá e visitaram aquela mulher, ela creu na mensagem, ela aceitou, ela recebeu, ela acolheu os espias. Os espias, entra lá, tira ela de lá e tudo que está dentro da casa dela. Eles entraram e tiraram ela com tudo que está dentro da casa. Aí, filho, veio a revelação e derrubou os muros. Aí derrubou os muros sobre eles, sobre o povo de Jericó. Sacerdotes e outros, pregadores e gente boa. Tudo morreu, os muros de Jericó caiu sobre a cidade. Sabe por quê? Porque havia um 7 ali. Você tem um 7, você tem um 7 selo, você tem os 7 trovões, você tem um Brana, que é 7. Você pode, então, caminhar em volta desta Jericó, sem falar nada, só toca a buzina, isto é, toca a mensagem, toca a trombeta. E quando foi na 7ª vez é que eles tocaram a trombeta. Cadê os pastores? Cadê nossos obreiros
Cadê os nossos espias que vão nos ajudar agora para que possamos, juntamente com pastores que têm condições de tocar a trombeta para os muros de Jericó caírem e o povo de Deus estar livre, a Raabe fora de Jericó, a Raabe fora dos muros de Jericó? É Deus quem faz isto. Quando viu uma tempestade que ia derrubar os muros lá na Índia, o que é que Deus fez? Aqueles passarinhos saíram primeiro. Você tem que sair primeiro, Raabe saiu primeiro. Você tem que notar isto, mas não vem aqui pensando que você é alguma coisa. Todo mundo que aceita Cristo são pessoas carentes, são pessoas que precisam de médico. O Senhor Jesus falou, os sãos, os bonzinhos, os justos, ao seu próprio ver, não precisam de médicos, disse Jesus, mas sim os doentes, aqueles pecadores. E você que está vivendo numa era pecadora desta, onde se destrói a Bíblia, onde se destrói a mensagem, onde se destrói a fé, por que você não aceita esta palavra? Por que não acolhe também em seu lar esta mensagem de misericórdia, de fé, não apenas de esperança, mas de fé? Esta é a mensagem que nós estamos acolhendo nesse dia. Gente simples, mas gente revelada. Deus te abençoe, minha irmã, meu irmão, que tem tido esta luz na sua vida, que você tem visto os muros caírem, mas não atingir você. Você foi livre, Deus te tirou primeiro, Deus te revela primeiro, para depois derrubar os muros de Jericó sobre aquela cidade que poderia ser chamada de uma boa cidade, cidade grande, cidade santa, cidade iluminada, cidade isso e aquilo, e grandes homens, para baixo e para cima, e crentes por todo lado, mas o muro caiu e matou todos eles. Irmãos, a revelação dos selos está matando as pessoas. A revelação, olha para vocês verem, matando, porque é o 7 de Deus derrubando os muros, e esses muros matam as pessoas, enquanto Deus está salvando, tirando as pessoas daquele muro, de cima do muro, da beira do muro. Talvez você, minha irmã, meu irmão, você está em cima do muro. Quando as pessoas não creem, elas não decidem, elas estão em cima do muro. Mas você pode descer dele antes que o Josué apareça. A mensagem está aí. A mensagem vem para poder preparar esta Raabe, para que a Raabe depois seja reconhecida por Josué, porque ela reconheceu a mensagem e diz: eu sei o que o vosso Deus vem fazendo com as nações que não creem nele, mas o que vocês me dão por segurança, por eu crer no vosso Deus. Era uma gentia, longe daquelas pessoas boas, era uma pessoa má. Mas o que vocês me dão? Eu creio. Talvez você está com o mesmo defeito e pedindo assim: o que é que vocês me dão de proteção? Eu te dou a revelação, os selos, agora o cordão de escarlata, os selos revelados, olha aí os trovões revelados, porque o Cordeiro saiu do trono, mas ele está aqui na sua palavra, e a sua palavra é ensanguentada. A sua palavra também neste dia é que traz este sangue para poder te limpar da impureza que você não pôde ser limpado e limpo até hoje. Venha, tenha essa limpeza, alcance esta graça e seja um que acolhe os espias. Pai Celestial, eu rogo que o Senhor ajude este povo, oriente a cada um de nós para vivermos a sua palavra, para recebermos esta luz divina que só o Senhor pode dar ao nosso coração, para ensinar-nos a amar uns aos outros, viver um para com o outro e dormir bem, tendo o calmante do Espírito Santo, da vida de Deus, que foi fluída e derramada no crente,
agora a vida dele, o Espírito Santo, em cada cristão. Como o Senhor entrou através da mensagem de Josué, entrou em Raabe. Ajuda que a mensagem do seu profeta, que veio trazendo para nós as leis e a graça. As leis através do ministério profético, como o seu profeta trouxe, e logo em seguida a graça. Esta é a graça, Josué é a graça. Então nós estamos nesse tempo da mensagem dos espias, aqueles que aceitam a graça. Josué, receba a graça hoje com um novo nome, que vem alimentar sua alma, fazer de você uma pessoa mais feliz, servindo ao Senhor. Largue de tudo, creia em Deus, esteja aí dentro do seu lar, recebendo a palavra, acolhendo a palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Eu quero te dizer que Jesus tem novo nome. É um nome familiar, dado a um homem na luz do entardecer. Veio manifestar mensagem do profeta para nos mostrar que o Cordeiro deixa o trono e converte em leão. Eu quero te dizer, se você hoje aceitar esta luz em teu viver, tudo vai mudar. O que não viu hoje vai ver um novo nome pra você, por revelação. Eu quero te dizer, se você hoje aceitar que João, com meu livro, outra vez profetizou dos mistérios escondidos que Brana revelou. Você é um escolhido e vencedor. Eu quero te dizer que Jesus tem novo nome. É um nome familiar, dado a um homem. Ele veio revelar 7 selos para nós, escondidos que estava nos trovões. Hoje o livro está aberto, esta mensagem é perfeição. Eu quero te dizer, se você hoje aceitar esta luz em teu viver, tudo vai mudar. O que não viu hoje vai ver um novo nome pra você, por revelação. Eu quero te dizer, se você hoje aceitar
que João comeu o livro, outra vez profetizou, dos mistérios escondidos que Brana revelou. Você é um escolhido e vencedor. Muito bem, meus amados, já fizemos nossa reunião, estamos abençoados e agora cada um vai dormir com Deus, protegido com a palavra. Que a palavra de Deus te proteja contra todo o mal que Satanás, através muitas vezes do homem, lança no próprio mundo. Que Deus te proteja, a palavra do dia te proteja, a palavra está em você. Receba a proteção. Falou, meus amados, boa noite Brasil, Portugal, África, Estados Unidos, Califórnia, por todo lugar que estão nos ouvindo, sejam abençoados por Deus. Uma boa noite. Quinta-feira tem mais. A gente volta, se Deus quiser, quinta-feira, para falar com vocês aí no seu lar, sentadinho no seu sofá, ouvindo a mensagem. Falou, meus irmãos. Deus abençoe. Deus abençoe. Eu via vocês, meus irmãos de Franca, e agora nem vocês eu posso ver, certo? Vocês me veem. Deus abençoe cada um de vocês. Um grande abraço.